Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse aqui vai ser o diário da minha segunda gestação. Então, eu vou falar especificamente agora dos sintomas que eu senti, de como que foi saber que eu estava grávida, enfim. Eu estou na minha segunda gestação, já tenho um neném de 2 anos, né? Nesse período, eu amamentei ele. Até essa semana, eu amamentei ele ainda. Tô no processo de retirada. Foi tranquilo, ele é uma criança muito compreensiva, né, pela idade dele, assim, até mais do que eu, porque eu acho que eu sofri mais do que ele. Mas, então eu engravidei amamentando ele, né, eu consegui amamentar uma criança ali de 2 anos e 2 meses, mais ou menos, para 3. Então, foi assim, quando eu engravidei da minha primeira gestação, eu só fui, assim, começar a desconfiar porque eu já tava 10 dias sem menstruar. O seio estava assim, eu tava muito estressada. E uma tontura. Foi um dos sinais, assim, que eu tive. Aí eu peguei, fiz o teste e deu. Aí senti outras. Do Ravi foi muito tranquilo, não tinha enjoo, comia muito bem, enfim. Nessa segunda gestação, ai, gente, era uma tontura fora do comum. Até hoje tô sentindo. Mas teve um dia, antes de eu descobrir a gravidez, né? Teve um dia que eu senti tontura, mas tanta tontura, parecia que ia cair. Falei, meu Deus, eu vou desmaiar. Falei, meu marido falou assim, nossa, será que você não tá com uma anemia, não, né? Assim, falar assim pra não falar que era gravidez, né? Eu já tava sem menstruar, já tinha uns 11 dias, mais ou menos, 12 dias. E aí, né, a gente fica assim, não é nem negação, é que eu ficava com medo de eu fazer e não dá. Porque eu queria, né, mais um bebê mesmo. E aí meu marido já ficava meio tenso, né? Porque, enfim, né, gente? A gente não tem uma condição financeira maravilhosa, só ele que trabalha. Então, pesa muito na cabeça, né? Essa questão. E agora eu quero, de alguma maneira, gravar todas essas coisas, que eu gosto muito de gravar, né? Eu gosto muito de conversar, de dizer coisas que eu já passei, né? Eu gosto de compartilhar, né? Muitas coisas, eu gosto de aprender também. Então, isso aqui, pra mim, é muito legal, é uma coisa muito gostosa de fazer, né? Então eu espero que vocês gostem, que vocês fiquem aqui comigo, que vocês se inscrevam no canal, que vocês possam curtir, compartilhar e que vocês me recebam com carinho. É isso que eu mais desejo, né? E, enfim, como que eu descobri a gestação, né? Eu sentia muita tontura, tava sem menstruar, sentia muita tontura e quando meu filho mamava, eu sentia muita ardência, como se eu tivesse reproduzindo muito leite. Então ardia muito, como se tivesse. Sabe quando você tá bem no início ali, na produção de leite, o neném tá novinho? Era mais ou menos isso, a sensação. Aquela ardência muito grande, assim, no peito, né? E no mamilo, assim, aquela ardência forte. Então eu falei, gente, tem alguma coisa errada. No fundo a gente sente. Mas aí eu falei, não é nada. É meu corpo, né? E eu até perguntava pra ele assim, falei, filho, tá saindo leite? Ele tá saindo. Aí eu apertava até saía. E aí foi um dos sintomas, né? A tontura, a falta de menstruação, essa ardência e umas leves cólicazinhas, mas não é no, assim, aquela cólica de menstruação, é especificamente ali no ovário, sabe? Às vezes dá no direito, e agora às vezes eu sinto mais no esquerdo. Então fica mais ou menos assim. Então eu tava na minha mãe, eu fui pra minha mãe, e muita tontura, comecei a dar uma enjoada. Eu olhava assim a comida, assim, enjoava. Mas assim, era um enjoo bem sutil, assim, não é aquela, crer, né, vomitar. Era um enjoo bem sutil. Eu falei, gente... Tipo assim, eu tava em negação mesmo, porque eu ficava ao mesmo tempo que eu falava, não, eu estou... Eu ficava triste porque eu ficava com medo de não estar. Então, peguei e falei, mãe, eu acho que eu vou comprar um teste. Eu falei, filha, compra, né? Já tira essa dúvida, se você tiver mal, né? Se tiver com essa tontura, eu senti tontura o tempo inteiro. Ela, se você tiver com tontura, você deve estar com algum problema. Ela até fez teste de diabetes, porque minha é técnica de enfermagem, né? Não deu nada, tava normal. Ela fez em jejum, fez no outro dia que tinha comido, tava normal. Ela, filha, é alguma coisa. Peguei no outro dia
isso numa segunda-feira, que eu já tava vindo pra casa já. Peguei e comprei o teste. Não, eu tinha, acho que eu já tinha me alimentado já, acho que eu almocei. E já tinha feito o primeiro xixi, né? Eu falei, não vou ficar com saudade do primeiro xixi não, né? Eu queria ter segurado, mas tava muito apertado. Aí eu fui pro segundo, bebi mais água e fui pro segundo xixi. Peguei, né, coloquei lá. E eu falei assim, eu vou gravar. Porque do Ravi eu me arrependo de não ter conseguido gravar, porque eu achava dessa também, de, não tô, né? Mas eu queria. E aí eu gravei, gente. Depois eu vou colocar, eu acho que vou tentar colocar aqui no vídeo pra vocês verem a reação minha, da minha mãe, enfim. Ficamos felizes, eu fiquei assustada, falei, nossa, eu tô mesmo, eu fiquei feliz, assim, porque realmente eu queria, né? E foi muito espontâneo, assim, foi muito tranquilo. Eu não acreditei, falei, meu Deus. E deu dois lá. Aí hoje eu fui até no médico. E o médico, a médica, no caso, ela falou assim, vamos fazer um teste. Porque, gente, eu não fiz de sangue ainda, né? Não confirmei com sangue. Então, obviamente que ela ia pedir que eu fizesse ali o segundo teste, né? E aí eu fiz, deu os dois tracinhos. Aí a gente começou lá, processo, né, de exames, essas coisas. Eu vou fazer pelo tempo ali, ela falou que tô de 3 semanas. Eu tô achando que é mais, mas aí eu vou confirmar amanhã com o ultrassom lá, né? Como ele é muito novinho, eu até perguntei pra moça, que é tipo um transvaginal, é outro nome, mas é tipo um transvaginal. É por baixo em vez de ser por cima da barriga. Então, de dentro ali, né? Introduz ali e aí pra fazer o teste pra ver que tamanho o bebê tá. E aí eu vou confirmar e aí eu falo pra vocês qual tamanho que ele tá, quantas semanas tá, enfim. E é isso, gente. Foi mais ou menos o que eu senti, né? Agora eu sinto muita, além da cólicazinha, eu sinto muita fisgada na barriga, né? Quando eu vi muitas pessoas como falarem, até médicos falarem que isso é o crescimento da barriga, né? Ela vai começando a esticar. E entre outras coisas, mas assim, um desses seria o crescimento da barriga, por isso que dá essas pontadas, enfim. E eu acho muito interessante, gente, como que o nosso corpo ele avisa a gente, ele comunica a gente, né? Que há uma pessoinha ali dentro de você. É pequenininho, mas já faz diferença no seu corpo, né? Eu até enjoei de arroz e feijão. Fui olhar, minha mãe tinha feito um arroz e um feijão assim, ai, eu adoro. Gente, eu não consegui comer. Não consegui. Não consegui comer. Então, eu peguei e não comi. Comi só a bife lá, a milanesa, eu acho que ela tinha feito. E só comi aquilo. E eu não tô conseguindo comer muito, né? Hoje ainda consegui comer um pouco a mais do que eu tava conseguindo. Gente, impressionante. É muito assim, foi um pouco mais diferente da minha primeira gestação mesmo. Mas não mudou tanta coisa, sabe? Graças a Deus eu não vomitei. E tô torcendo que não aconteça isso. Mas eu ansio muito mais do que eu ansiava na primeira, muita ânsia de vômito, do que da primeira gestação do meu filho. Muda muito. E vamos ver, né, se é uma menina lá pra frente, se é uma menina ou um menininho. Dessa vez, assim, eu tô com uma leve preferência, mas eu não se vir um menininho também, eu vou ficar super feliz, que eu já sei como cuidar de um menininho. Vai ser um outro menininho, né? Então, pode ser um outro menininho ou uma menina. Se vir, né, todo mundo vai ficar mais feliz ainda, porque, gente, querendo não tem essas preferências, né? Mas porque eu queria mesmo um casalzinho, né? Mas se Deus mandar um menininho, tá tudo bem pra mim, né? Eu cuido tranquilo da mesma maneira. E seja o que Deus quiser. Vamos ver quem que vai ganhar essa corrida, né? Se é um menino ou uma menina. E eu vou contando pra vocês aí. Então, curtem aí, comentem aí como que foi os sintomas de vocês, meninas. O que vocês sentiram aí, né? De diferente aí. Se você é mãezinha de segunda viagem aí, também me conta aí como que foi sua experiência amamentando também, engravidou, tá? Eu vou respondendo todos vocês aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.